Shalom para todos, estamos de volta no Pode Techuvá. Hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia, né? Que aconteceu numa Páscoa, né? Mas é a Santa Ceia do Senhor. Essa Santa Ceia é que muita gente não se apercebe, né? Tem pessoas que pensam que Jesus criou uma nova religião e nessa nova religião tem Santa Ceia e que no judaísmo não teria essa Santa Ceia e a coisa não é bem por aí. Então a gente vai estudar um pouquinho para entender um pouquinho melhor o que significa a Santa Ceia e, de acordo com a palavra de Deus, que relação ela tem com o que chamam de Antigo Testamento, né? A Antiga Aliança, qual é a relação? Então a gente vai tentar compreender isso aqui neste bate-papo de hoje. Mardali, você pode fazer a leitura, por favor? Mateus, a gente vai ler Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 19. Mateus, peraí que eu peguei errado. 26, 17 a 19, né? Isso. Boa noite a todos. E enquanto comiam, a última Páscoa é a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, aceitou-se a mesa com os 12. Ok, agora para a gente ganhar tempo, pula lá, aí vai acontecer o quê? Nós vemos que está acontecendo uma Páscoa. É a Páscoa que Jesus está cumprindo. Então começa a celebração da Páscoa, e ali no versículo 26, de 26 até o 30 agora, Marta, por favor. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, sangue do Novo Testamento, porque isto é o meu sangue, sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino do meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Shalom, irmão Antônio Leite, Deus abençoe a sua vida, em nome de Yeshua Mashiach, seja bem-vindo. Eu já vou passar a palavra para o pastor, só queria fazer algumas observações aqui. Como eu estava dizendo, muitas pessoas pensam que Jesus criou uma nova religião. Não, ele continua celebrando. Não, e outra coisa, e nem manteve uma antiga, porque Jesus não tinha uma religião. Jesus, Yeshua, ele veio simplesmente para ensinar o homem a praticar o que está escrito na palavra de Deus, os mandamentos, cumprir a Torá de Deus. Então, quando ele vem, ele cumpre os mandamentos, ele guarda sábado, ele não come carne de porco, ele não come camarão, ele guarda todos os mandamentos e celebra as festas do Senhor, tanto que aqui, nas vésperas da morte dele, ele vai ser morto, traído e preso daí a algumas horas. E nas vésperas dele terminar o seu ministério na Terra, o que ele faz? Ele celebra uma festa do Senhor, e ele não celebra a ressurreição, ele celebra a morte do Cordeiro, ok? E
nessa celebração, essa celebração de Páscoa, ela já vem desde Moisés. E ela vem se cumprindo todos os anos. E quando Jesus, Yeshua, vem, ele vai apresentar, ele vai tirar um dos 3 pães ázimos que representa ele, que há 1.500 anos já o representava, e ele vai dizer: esse é o meu corpo. Então, ele não está criando nada novo, ele só está dando o quê? Trazendo a realidade e tirando as escamas para as pessoas enxergarem a sua obra. Mas aí eu vou pedir para o pastor estar explicando aí para nós sobre a Páscoa, essa primeira Páscoa, essa primeira ceia, né, que é celebrada aqui, que está registrado na Bíblia. Pastor, a palavra está com o senhor. Amém. Estou tentando anotar algumas coisas aqui para eu não esquecer. O irmão citou. Muito bem, irmãos. O texto lido aqui está lá em Mateus, né? Nós temos também a questão da última ceia de Yeshua lá em Lucas e em Marcos também, Lucas 22, Marcos 14. Depois talvez eu vá falar sobre isso. E a gente vê claramente, né, que se tratava de uma festa de Páscoa. O Robson pediu para que a irmã ela falasse desde o início lá, quando Yeshua estava ali orientando os irmãos para que fosse a um determinado local, ali no cenáculo, e preparar a festa, né? Preparar a festa. Então, estava falando justamente disso. E aí nós vemos aqui, né, que enquanto comiam, lá no versículo 26, tomou pão e, tendo abençoado, partiu, deu aos seus discípulos, disse: tomai e comei, esse é meu corpo, né? E depois, da mesma forma, o cálice, né? Em Mateus, nós não vemos aqui a questão de mais cálices, mas na festa de Páscoa, nós temos aí 4 cálices, em algumas doutrinas, 5, ok? Mas o quinto, a gente, não é o nosso caso aqui, que nós cremos em Yeshua. Então, 4 cálices, né? Onde nós vemos isso na Bíblia? Marcos 14. Marcos 14. Nós vamos ver, deixa eu ver se eu acho aqui o versículo. Marcos não é Lucas. É Lucas 22. Tá? Versículo 17. Aliás, vamos começar do versículo 15. Tá? Lucas 22, 15. Tudo bem? Os irmãos acharam? Tá assim, ó. Tá? Eu vou fazer a leitura aqui, ó. Disse Jesus: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque eu vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Muito bem. Depois, a gente vê, esse é o primeiro cálice. Aqui ele não fala que esse cálice é o cálice da nova aliança, não fala que esse cálice é o sangue dele, não. Esse é um cálice. Aí pega no 19 e fala assim: ó, tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Depois no 20, semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Então veja bem, que quando nós celebramos Pessa, né, Páscoa, vamos celebrar uma logo, né, um memorial, fica bem claro isso, não é a festa de Páscoa, nós não vamos sacrificar animal, tudo bem? Um memorial no dia, agora está chegando dia 22, né, nós fazemos nas nossas casas no dia 22, e depois lá no dia 27, né, vamos fazer junto com os irmãos, né, naquela chácara que nós alugamos para esse fim. Muito com intuito pedagógico, né? E lá os irmãos vão ver que nós temos 4 cálices. Então tem cálice antes da refeição, tem cálice durante a refeição e tem cálice depois da refeição. Tá? Esse depois da refeição é o último que nós tomamos. A última coisa que a gente come naquela noite é tomar o cálice, tá? Que é o cálice após a refeição. Esse aqui, Yeshua diz: ó, este é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Então nós vemos aqui em Lucas que ele narra mais ou menos um ceder de peça, né, falando que teve um cálice anterior, teve a refeição e depois tem o cálice que vem por último. Tudo bem? E tem outros cálices, aqui ele narra 2, mas são 4. Tá bom? E nós vemos aqui, então, a instituição do ceder de peça. E também a instituição da ceia, como nós conhecemos hoje, né? Na verdade, a ceia, ela deveria ser a ceia de Páscoa mesmo, celebrada uma vez por ano, mas por tradição cristã, não é? E até também com base ali em Atos, né? Que está registrado que os irmãos eles perseveraram, né, nas doutrinas dos apóstolos e no partir do pão. Então nós fazemos aí uma vez por mês, tudo bem? A nossa ceia com pão e vinho, e na festa de Páscoa nós fazemos então a nossa seudate completa, né? A festa completa. Então essa que fazemos uma vez por mês, ela na verdade nos remete à festa de Páscoa, né? Então assim, o que nós lembramos na ceia, né, que as pessoas chamam de Santa Ceia, é de Páscoa. É de Páscoa. Eu já vi mensagens dizendo que, inclusive em dia de ceia, eu estava presente, né, da denominação que eu participava, e as pessoas, o pregador falou assim: olha, nós vimos ali na última ceia, não havia cordeiro, não havia ervas amargas, né, só havia pão e vinho. E ninguém perguntou das ervas amargas, porque as ervas apontavam para o sofrimento do Machia, né? E o cordeiro era ele que era o cordeiro, então não tinha o cordeiro. Isso não é bíblico. Tinha cordeiro, tinha ervas amargas, tinha tudo. Tanto é que no texto que nós vemos aqui em Lucas, fala depois de cear. Depois, antes da ceia teve um cálice de vinho, depois da ceia teve outro cálice de vinho. Estou falando em Lucas, né? Nós participamos de 4. Depois da ceia, né? Aí ele falou que aquele cálice seria a nova aliança no sangue dele, né? Então veja bem, foi instituído numa festa de Páscoa. O que acontece lá em 1 Coríntios, eu quero abrir também, posso, Robson? Pastor, Se já a tem gente for toda ler, a liberdade, por favor, fique à vontade. se a gente for ler 1 Coríntios, Paulo está doutrinando, Paulo era um doutrinador. E ele está dando uma chamada nos irmãos. Começa, que normalmente em dia de ceia se lê a partir do versículo 23, né? Esquece o que ficou para trás. Mas começa a ler do versículo 1, e nós vamos ver o seguinte, ó. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Não é do versículo 1, não. É do versículo 17. Porque até aqui em cima, ele está elogiando os irmãos. Do 1 ao 16, ele está elogiando. Tudo bem? Agora, no versículo 17, ele começa assim, ó. Isto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós divisões, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome. E aí eu faço uma pausa aqui, né? Nós participamos da ceia, pelo menos a grande maioria do mundo cristão, é um pedacinho de pão e no nosso caso, pão ázimo, né? Pão sem fermento, porque Yeshua é o pão sem fermento. Fermento é tipo do pecado, por isso nós usamos o pão ázimo, tá? Porque não vamos comparar Yeshua com o pão com fermento, tá? Então, no nosso caso, nós usamos pão sem fermento. Alguém pode sustentar sua fome com um pedacinho de pão? Não? Eu não. Né? Eu preciso de um pouco mais. Tá certo? E se a gente olhar aqui em 1 Coríntios, olha só. Cada um toma sua própria sede, e assim um tem fome, e outro embriaga-se.
Não vou nem entrar no mérito aqui, né? Que as pessoas dizem que o vinho naquela época lá não tinha álcool, né? Mas o suco de uva tinha. Então, pois é, o suco de uva tinha Maguari, né? Então, assim, mas não vou nem entrar no mérito, embriaga-se. Então, assim, era ceia de comer para se sustentar. E ele está reclamando por quê? Porque as pessoas chegavam, às vezes os que tinham mais posses, eles faziam sua ceia ali, ceavam e desprezavam as pessoas que não tinham contribuído talvez com tanto, não é? Porque para fazer uma ceia de Páscoa há gastos, nós gastamos com isso. E todo mundo participa igual, viu? Então, vamos lá. E aí que ele fala assim, não, as pessoas chegavam, tinha panelinhas ali, e chegava, comia para se encher, ficar bem abastado, bebia, assim, embriagar e não sobrar para os outros. Outros têm fome, é isso que Paulo está falando aqui. E olha só o que Paulo fala no capítulo 22, no versículo 22, do mesmo capítulo. Não tendes, porventura, casa para comer ou beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Tá vendo, irmãos? Tá vendo o que Paulo está falando? Paulo está falando de divisão na igreja e ele está falando de uma ceia que as pessoas comiam para se sustentar. Aí ele entra, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Tudo bem? E continua ali o texto da ceia. Veja que a ceia, ela é composta de vários elementos significativos, todos eles. As ervas amargas, sim, apontam para o sofrimento, a amargura que o povo judeu viveu e também a amargura, né, que Yeshua ia passar, ok? Da mesma forma, ali o cordeiro aponta, né, para ele é o cordeiro do Eterno, que tirou o pecado do mundo, ele é a nossa Páscoa, o nosso cordeiro pascal, né? Paulo fala sobre isso, tá certo? Então, veja bem, e tem um elemento importante ali, que quando nós estamos celebrando a festa de Páscoa, tem 3 pães, asmos, e um deles é partido. Ele é partido e ele, inclusive, é retirado da mesa. Depois, parte dele é chamado o que há de vir, o afikoman, né? Então, ele é partido, uma parte nós participamos, comemos ele, e esse outro é tirado depois uma criança traz para a mesa, né? Mas a cerimônia é essa. Tá certo? Mas o nome do pão ele é muito sugestivo, diz, esse é o que há de vir. E Yeshua, é esse que Yeshua fala, este é o meu corpo, que é partido por vós, né? Os irmãos que participam da festa de Pêssah vê perfeitamente o momento que isso acontece, vê como é lindo a história, né, da Santa Ceia, né, como que ela surgiu, tá certo? Então, que Yeshua há de vir. E veja que é uma cerimônia celebrada há tanto tempo, né? A gente pode ver que Abraão, ele comeu pão e vinho e comeu Quetzedeque, não é isso? Né? É bem anterior até, tá certo? E depois vem Moisés, e quando a ceia, a Páscoa para Israel acontece ali, né, lá na saída do Egito, né? Então vem essa cerimônia, ela é instituída dessa forma que conhecemos hoje, né? Mas há relatos até de que ela acontecia antes, tá? Com pão e vinho, antes até de Moisés, haja visto a história que eu falei de Melquisedeque com Abraão. Tá? Então, ela é uma ceia ela é uma cerimônia muito antiga, tá bom? E Yeshua, ele não criou nada novo, ele pegou uma ceia de Páscoa e agora ele pega aquele elemento e fala, este é o meu corpo. E nós entronizamos aquele alimento, né, como se estivéssemos entronizando Yeshua mesmo. Ele pega aquele sacrifício pascal e ele põe na pessoa dele, tudo bem? Então, é assim que foi instituída a ceia, né? Eu quero... O irmão falou aqui, né, falar de algumas coisas que ele falou, que Yeshua não criou uma nova religião. É verdade, Yeshua não criou religião nenhuma, tá bom? Nenhuma. Ele não criou cristianismo, ele não criou, não participou de uma religião, ok? Embora ele
fosse judeu, frequentasse a sinagoga, e há relatos fortíssimos de que Yeshua ele fosse da doutrina farisaica, tudo bem? Até por muitas coisas que ele fez, que são ensinos farisaicos. Tanto é que ele fala que os fariseus e os escribas estão na cadeira de Moisés. Ele não fala a mesma coisa dos essênios e nem fala a mesma coisa dos saduceus. Ele fala do fariseu e escriba, os escribas e fariseus. E ele diz que o ensino do fariseu está correto, quando ele fala, faça tudo o que eles vos mandar. Só não faça da forma que ele está falando. E aí ele chama de hipócrita. Mas quem é o hipócrita? O hipócrita ali é o quê? Aquele que fala, ensina correto, e Yeshua falou que o ensino é correto, né? Faça o que eles vos mandar, mas age de forma diferente daquilo que prega. Então a hipocrisia está nisso. Podemos ver isso muito hoje em dia aí, né? Então tem outros hipócritas aí. Mas o ensino está correto, tá? Paulo não diz eu era fariseu. Paulo fala, sou fariseu. Tudo bem? Paulo não fala eu era. Sou fariseu. Sou fariseu, né? Então, ele é taxativo em dizer isso. Tanto é que no julgamento dele, lá em uma das reuniões, diante do Sinédrio, ele fala justamente isso, né? Ele sabendo que ali tinha judeus e também saduceus, que saduceus têm uma doutrina totalmente equivocada, inclusive não crê que exista vida após a morte, não crê que há anjo, e aí ele chama irmãos os fariseus, por causa da crença no mundo vindouro e por causa da crença de ressurreição, eu estou sendo julgado. E os fariseus fazem o quê? Não vemos pecado nenhum nesse homem, porque era a crença deles, tá certo? Então é isso. Então, isso, só um adendo aqui, para te mostrar que Yeshua ele não criou religião nenhuma, tudo bem? Ele veio, porque Deus também não criou religião, tá bom? O Eterno não criou religião nenhuma. O que o Eterno fez? Havia povos espalhados no mundo e os povos tinham a forma de adoração aos deuses deles. Havia adoração lá que você sacrificava seus filhos, ok? E o que o Eterno fez? O Eterno, ele apresenta para o povo e nessa apresentação ele ensina uma forma de adoração. O que nós vemos lá na Torá, da parte do Eterno mostrando, o pessoal fala, é coisa de judeu, não é. Ali é o Eterno ensinando como é que vai adorar ele. Este é o Deus que você crê, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele vem e fala, a forma de prestar culto a mim, ao Eterno, né? É dessa forma. Ele cria essa forma. Por que depois é chamado de judaísmo? Muito simples. Por quê? Porque esta forma de culto foi dada para os israelitas. E em algum momento da história, que a gente não vai aqui pontuar, todos os israelitas passaram a ser chamados de judeus. Então, e lá em Romanos 9, está dito, a eles pertencem as alianças, deles é o Cristo segundo a carne. Então, a forma de culto é a deles, está tudo lá escrito em Romanos, Paulo falando. Então, veja bem, o Eterno não criou religião nenhuma, ele criou uma aliança. Você quer ser servo de Deus? Esse aqui é o script. E ele fala lá, dentre este script, né, além do cumprimento da Torá, naquilo que lhe cabe, porque não é tudo que lhe cabe, naquilo que lhe cabe, o cumprimento da Torá, tem ali mandamentos para homens, tem mandamentos para mulheres, tem mandamentos para sacerdotes, tem mandamentos para pais. Então, quem não é pai não precisa cumprir os mandamentos que é para pai. Quem não é homem não precisa cumprir os mandamentos que são para homens. Quem não é sacerdote não precisa cumprir os mandamentos que são para os sacerdotes. Ok? Então, por isso que eu disse aquilo que lhe cabe, aquilo que cabe a cada um de nós. Tá? Então, o Eterno criou isso, um ensino. Na verdade, o termo Torá ele se adequa mais com ensino do que com lei. Né? Tanto que se procurar traduzir lei no hebraico toda. Hã? Não, perdão, estou confundindo. Não, a Torá é instrução, a lei eu não sei, não. Torá é instrução, lei acho que é dat. Lei é dat. Dá uma pesquisada, acho que é dat. Tá? Então, assim, é o ensino. É o pai ensinando o filho. Como é que você vai ser bem sucedido, filho? E ele vem e dá a Torá. Tá? Então, é o ensino.
E dentro desse ensino, que é a aliança dele, tá? Ali estão as festas bíblicas. As festas bíblicas estão ali também, não é? Que é o termo hoje. E dentre elas, não é? A primeira festa fixa, claro, o Shabat também é uma festa semanal, mas aí vem 7 festas fixas, nós já falamos sobre elas, e a primeira delas é Páscoa, né? Então a primeira delas é Páscoa, passagem. E todas as demais festas, elas dependem de Páscoa. É contado de Páscoa, né? Então a Páscoa é a primeira. E conclui com a última, que é o momento do encontro com o Eterno, tabernacular com o Eterno, tabernáculos. A gente vê lá em Apocalipse 21, né? Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Então, são festas que trazem muito ensino. Então, veja bem, dentro desse contexto de Páscoa, voltando para o tema de hoje, que é sobre a ceia, a Santa Ceia, né? Eu quis contextualizar para os irmãos entenderem o projeto eterno, que ele não criou religião nenhuma, ele criou uma forma de adoração. Os homens criaram religião. Yeshua não criou religião. Ele veio explicar mais, tornar pleno o ensino do Eterno, né? Ele disse assim, olha, foi dito lá, não matarás, não é mesmo? E ele vai e leva, ó, não é só não matar, não, você não vai falar mal do seu irmão, tá certo? Não vai odiá-lo, tudo bem? Então, é muito mais profundo do que só não matar. Tá bom? Então ele vem tornar pleno esse conhecimento do ensino do Eterno, de como adorar ao Eterno, não criar uma religião. Yeshua também não criou uma religião. Aí ele, dentro das festas de Páscoa, que ele parte o pão, que é o afikoman, então ele parte o pão e diz, este é o meu corpo, que é partido por vós. Numa festa de Páscoa. Então, a ceia do Senhor, como conhecemos, ela surgiu em uma festa de Páscoa. Não tem nada a ver com religião. Tudo bem? Falei, Deus criou forma de adoração. E acho que basicamente é isso, Robson, que eu tenho para dar como introdução. Eu quero abrir para que os irmãos também falem alguma coisa aí. Ou pergunte, ok? Ok, pastor. Muito bem. Depois eu vou abrir para os irmãos aí, que se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar, ensinar, explicar, sugerir, fica aberto para todo mundo. Eu quero agradecer aí a irmã Vitória, Shalom, irmã Vitória, obrigado por estar participando, a irmã do Silene também, Shalom, Shalom, irmão João Lucas e Shalom, irmão Alex. Acho que todos, né? Acho que eram isso que não tinham cumprimentado ainda. Eu quero só trazer algumas problemáticas, o senhor explicou muito bem, pastor. Eu só quero aproveitar para não chover no molhado, né? Só anotei algumas coisinhas enquanto o senhor dizia, que eu acho que é interessante, porque principalmente para quem possa estar assistindo futuramente esse vídeo, para entender algumas coisas interessantes aí. Não vou falar, só vou trazer os detalhes que o senhor citou. E o senhor citou algumas coisinhas, eu quero trazer os detalhes. Como eu disse inicialmente, muita gente confunde Santa Ceia com como fala, com uma nova religião, né? Porém, o pastor citou aqui a questão de Melquisedeque. Melquisedeque, o que ele fez lá? Uma celebração do Kiddush. Então parece uma Santa Ceia, mas não é. É isso. Mas isso traz uma outra problemática, pastor, porque veja só, o Kiddush parece uma Santa Ceia, mas não é, mas ele é uma santificação que algumas congregações fazem toda semana, principalmente ou quando acaba o serviço da Torá, ou o serviço culto da manhã, ou quando faz o encerramento do Shabat. Algumas faz uma vez por mês, algumas faz com maior frequência, tá? E tem gente que muito faz em casa também. Então, o que acontece? O Kiddush é uma santificação de pão e vinho, mas não é uma Santa Ceia, tá? Parece muito. Agora, veja só, quando eu digo não é como uma Santa Ceia, tem um outro problema aí. Por quê? Pode parecer, um Kiddush poderia ser parecido com a Santa Ceia que eu aprendi lá na igreja cristã. Por quê? Come o pão, come o vinho, mas não é a ceia que Yeshua instituiu.
E Yeshua, quando ele institui, o pastor falou algo muito bom, pastor, que inclusive eu quero reformular aquela Haggadah e eu quero ver se eu acrescento isso. Achei muito profundo isso que o senhor passou agora para nós aí. A questão de Yeshua tirar o pão, o matzá, do meio e falar, ó, esse é o meu corpo. Porque há milênios, anualmente, as pessoas celebravam, comiam do Afikoman, né? Comiam daquele pão do que há de vir, e agora ele está lá, manifesto, ao vivo. Então, isso aí também é muito profundo. Então, dentro desse contexto, a gente pode entender o quê? Que talvez a Santa Ceia ela esteja mais para um kiddush, embora não seja a mesma coisa, né? Mas do que para uma Santa Ceia especificamente. E aí o grande problema. Se isso for verdade, então a igreja cristã nunca fez o que Yeshua ou o que Jesus mandou, que é comer do pão do corpo dele todas as vezes, se ele só é feito na data de Pêssar. Eu não sei se os irmãos conseguiram pegar o meu raciocínio, mas não é Pêssar, se não é em Pêssar, não é essa ceia que Yeshua instituiu. Eu penso assim. Eu faço um kiddush, eu faço uma ceia como fosse um kiddush. É importante? É importante, mas não é um mandamento. O kiddush acontece. Eu não sei, pastor, eu creio que kiddush não é mandamento. Eu creio que ele aconteça naturalmente, se não for, o senhor me corrige, tá? Mas a Pêssar é mandamento. Então, eu acho um problema aí. Outro assunto. Fariseu, pastor, isso aí não é assunto, é só para curiosidade. Muita gente fica confusa, porque no meio cristão, da onde eu vim, inclusive, todo mundo, se você quer ofender alguém, chama de fariseu. Quando, na verdade, se alguém chamasse a gente de fariseu, seria uma bênção, seria um grande elogio, né? Mas o fariseu é hipócrita. Não, tem fariseu hipócrita e tem crente hipócrita. Tem rabino hipócrita, tem pastor hipócrita, tem membro hipócrita, tem ateu hipócrita, tem pipoqueiro hipócrita, tem engenheiro hipócrita. Então quer dizer que se eu chamar um engenheiro de hipócrita, porque ele é hipócrita, todos os engenheiros são hipócritas. Não, gente, então a gente tem que entender. Só para entender, e aí eles batem muito que tem Bíblia, se eu não me engano, tem Bíblia que até coloca Paulo dizendo, fui fariseu. Não. Ele diz, sou fariseu. Aí o que acontece que a pessoa não entende? O que é ser fariseu? Eu vou dar um exemplo, não tem nada a ver, mas só para a gente pegar o raciocínio. É como dizer assim, você é pentecostal? Então tem várias vertentes de igrejas evangélicas que são pentecostais. O fato delas crerem na questão da glossolária, do falar em línguas, já se determina como pentecostal. E aí tem várias igrejas totalmente diferentes uma da outra, mas é pentecostal, mas não é a mesma coisa. Então, veja só. Então, é isso. Fariseu é o tipo de crença que a pessoa tinha. Cria em ressurreição dos mortos, cria na existência de anjos, cria na intervenção de Deus na vida do homem, entre outras coisas. Se você crê em tudo isso, é um fariseu. Espero que não seja um fariseu hipócrita, mas é um fariseu. Deixa eu ver. E só mais um detalhe que eu queria trazer aqui. Não, eu não anotei direito aqui, eu esqueci. Mas tudo bem. Então, basicamente, eu queria trazer isso. O senhor quer fazer alguma correção, algum acréscimo, pastor, ou qualquer um dos irmãos, está aberta a oportunidade. Veja bem, né, o partir do pão, ele acaba sendo, no mínimo, um mandamento apostólico, né? Perseverar ali no partir do pão e tudo mais, né? A comunhão entre os irmãos faz parte, mas é um pensamento esse do irmão, né? No sentido que a gente vê aí, né, Melquisedeque, né, comendo pão e vinho, né, com Abraão, né? Se a gente for olhar no livro de Jó, né, o que Jó ofereceu para os anjos lá? Matzá, pão sem fermento. E o que estava acontecendo? Aconteceu um Pêssar ali, um pequeno Pêssar. Livro de Gênesis, Ló, né, pai? Ló. É Ló, perdão, irmãos. Obrigado, João. Muito boa a correção. O livro de Ló. Até porque livro de Gênesis não se come todo dia, né, pastor?
Hã? Livro de Gênesis em Sim, Ló. o livro de Gênesis é a experiência de Ló. Sim. Então, eu estou dizendo assim, é verdade, interessante esse ponto que o senhor colocou, porque matizar você não deve comer todos os dias, porque até faz mal se a pessoa comer Então, todo dia. então, por que Ló ofereceu pão sem fermento? Será que tinha alguma coisa ali que aconteceu? O que aconteceu não foi uma passagem também, uma saída de Ló daquela cidade? Os anjos vão lá, vejam a situação dele. Bom, vou acabar pregando uma coisa aqui que daqui a pouco estão chamando a gente de herege, né? Deixa para lá. Mas é isso que quer dizer. Então, em tese, talvez, é uma visão que o irmão falou, tá certo? No sentido de que talvez aqueles que não celebrem Pessa nunca cumpriram o mandamento de Yeshua, né? De participar da ceia, né? Ali. Então, assim, por quê? Porque realmente o Kiddush, né, que é o comer pão e vinho, é um costume antigo. Tudo bem? É um costume bem antigo, nós vemos aí, né, já com Abraão lá Sim, e Melquisedeque, tá bom? Então, eu concordo com você, não tenho ainda pode ser que careça de um pouco mais de aprofundamento nessa observação aí, tá bom? Então, não estamos defendendo aqui um fato novo, né? Então, de repente, é o caso de estudar aí esse assunto, tá bom? Agora, fariseu, né, os prostíbulos, gente, é o que todo crente quer ser. Todo crente quer ser. Fariseu quer dizer separado, santo. O fariseu, por que ele se diferencia do saduceu? O saduceu era mais envolvido com política, ele pode ver que ele era colocado por autoridades que nem eram judias, não é mesmo? Então, assim, tem ali é como se fosse um cargo comprado para estar lá, tá certo? Eles não criam em ressurreição, não criam em anjo, né? Então, para eles, ó, acabou aqui mesmo, né? Tudo é aqui nessa vida, né? Eu posso matar o Filho de Deus tranquilo, porque ele não vai acontecer nada depois da morte, não tem mais nada mesmo, então, né? Eu posso viver minha vida tranquilo aqui. Mas é o fariseu não. O fariseu, nós vemos fariseus defendendo Paulo, nós vemos fariseus defendendo os discípulos, tá certo? Quando eles são pegos ali na Porta Formosa, pregando, aí se levanta, eu não estou lembrado, mas se não me engano, Gamaliel, e ele vai e fala assim, varãos, olha só, cuidado para vocês não se acharem lutando contra Deus. Porque apareceu aqui certo homem, fazendo algumas coisas, e ele foi morto, e o povo se dissipou. Esse morreu também, e o povo não parou. Cuidado para vocês não se acharem lutando contra Deus. Tá certo? Então veja que há muitos fariseus dizendo, quem que era Nicodemos, José de Arimateia, e depois foi lá pegar o corpo de Yeshua, eles eram tementes ao Eterno. Né? Então, assim, existiam hipócritas? Existia. Mas é como o Robson muito bem falou agora, tá certo? O pastor hipócrita também. Até prega muito bonito, pode até ser que está pregando a verdade, mas não vive ela. Então ele é hipócrita por isso. A hipocrisia não está no nome, no título, ser pastor, ser fariseu. A hipocrisia está em pregar uma coisa e viver outra. Isso que é hipocrisia. Né? Eu prego que não devo roubar e roubo. Eu prego que não deve furtar e furto. Eu prego que não deve adulterar e adultero. Isso é hipocrisia. Eu prego que não deve cobiçar e cobiço. Isso é hipocrisia. Mas o ensino está correto. O ensino está certo. Tanto é, e Yeshua disse, na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus. Faça tudo o que eles nos mandaram. E Paulo, lá em Romanos 9, não abri aqui, né? Romanos 9 ou Romanos 11, acho que é 9. Ele fala, a eles pertencem as alianças, a forma de culpa deles. Nós somos enxertados, inseridos, para fazer parte da mesma bênção. E cremos
que Yeshua é o Mashiach. E cremos que ele é o Filho de Deus. Ok? Então é esse o ponto. É essa a questão. E por crer nisso, Yeshua não vem, não cria nada novo. Ele diz, não vinha anular a lei, né? As pessoas colocaram como lei, mas não vinha anular a aliança de Deus, né? Mas cumpri-la. Eu vim cumprir a aliança. Aí certa vez eu vi um varão falar para mim assim, mas lê lá em Lucas, que quando Yeshua é crucificado, né? Eles não falam Yeshua, falam Jesus. É crucificado e fala, está consumado. Ali ele consumou toda a lei. Não, está consumado o que devia. É só ler o contexto. Quando ele está indo com os discípulos no caminho de Emaús, ele fala assim, vocês não leram o que estava escrito a meu respeito? Então precisava se cumprir na vida dele aquilo que estava escrito a respeito dele. E precisa se cumprir na sua vida o que está escrito a seu respeito. Ok? Então você precisa cumprir o seu papel. E Yeshua veio cumprir o dele. Ou nós podíamos cumprir o papel dele? Nós podemos beber o cálice que ele bebeu? Não é mesmo? Então, não. Né? Ele cumpriu aquele era, mas ele não veio anular a lei, ele não cumpriu. Agora eu cumpri toda a lei. Pergunta, Yeshua cumpriu toda a lei? Nem todos os mandamentos do Messias ele cumpriu. Senão não precisava voltar de novo. Não, tudo bem. Eu estou falando da lei. Os mandamentos do Messias vai ter uma segunda volta. Né? Exatamente. Né? Ele vai cumprir lá. E nós vemos lá no Talmud que tem dois, do Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi. Então não vou nem entrar nesse mérito. Tá? E o ben Davi vai cumprir tudo. Tá certo? Então, tranquilo. Mas eu quero dizer, a Torá, ele cumpriu tudo? Não. Não. Eu não falei no começo que na Torá tem ensino lá, tem mandamento que é para homem, tem mandamento que é para mulher. Ele não era mulher, ele não cumpriu. Tem mandamento que era para sacerdote. Ele não era sacerdote, ele não cumpriu. Ele não era da tribo de Levi. Tem mandamento que era para pai. Ele não foi pai, ele não cumpriu. Ele cumpriu os que cabia a ele. Como é que diz que ele cumpriu toda a lei? Entende isso? Essa é a questão que a gente precisa observar. Ele cumpriu aquilo que estava escrito a respeito dele. E mesmo aquilo que estava escrito a respeito dele, como muito bem observou o João, ele não cumpriu tudo. Por quê? Ele cumpriu tudo que estava escrito na primeira vinda. Para aquele momento. Perfeitamente. Para aquele momento ele cumpriu tudo. Agora, tem mais coisas a se cumprir que vai se cumprir no retorno dele. Só que, entendam, né? Os irmãos aí, no retorno dele, ele vem Senhor dos Senhores, ok? Ele vem glorificado e agora é juízo. Ele não vem mais como advogado, né? Não. Hoje ele é advogado. Ele vem como juiz mesmo. Ele fala, acho que é em João, que ele fala para os judeus assim, eu não vou julgar vocês. Yeshua não vai julgar judeu, não. Quem vai julgar vocês é Moisés. Porque Moisés escreveu a meu respeito. Eu não lembro agora aqui o capítulo e versículo, mas os irmãos podem se achar aí, já fala. Mas quem é que vai julgar o cristão? Não é Moisés. Quem vai julgar o cristão é Yeshua. Mateus 7, 21 a 23. Ele diz assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja, é ele que vai dizer. Fala, mas você foi meu discípulo? Mas eu falei que eu não via anular a lei. Mas eu falei que você tinha que, a sua justiça tinha que exceder a dos escribas e fariseus. Eu falei. Não foi isso que eu falei? Ah, não, Senhor, mas aí depois veio um tal de Agostinho, um tal de Marcião, e aí eles foram interpretar o seu ensino, e aí entendeu que o Senhor anulou, por isso que a gente não precisa mais cumprir. Mas o Senhor falou com cada um de nós. Lembra do texto da parábola, que ele fala assim, né? Os anjos falam assim, Senhor, o Senhor não plantou trigo? Como é que tem joio no meio? Joio não dá fruto, né? Joio não tem obra. Fruto é obra. As pessoas pregam aí, é pela graça que vocês são salvos. É verdade, isso é verdade.
Por meio da fé. Aí já começa a complicar. Mediante a fé. Fé é fidelidade. Fé tem a ver com obra. Isso não vem de vós, é dom de Deus. De fato, você é salvo pela graça. É salvo pela graça. Mas por meio da fé. As boas obras que Deus fez para que nós andássemos nela. Aí, veja, obra é o fruto. Tá certo? Aí tem gente pregando que não. Como é pela graça, você não precisa fazer obra. Você vira joio. Não tem fruto. É joio. E os anjos falam assim, Senhor, mas você não plantou a boa semente? Um inimigo é que plantou essa mensagem. Não penseis que eu... apagou aqui, depois eu vejo, Robson. Eu tenho que ver aqui o... Não pensei. É João, capítulo 5, 45, 46, o texto que eu falei, que é Moisés que vai julgar os judeus. Ok? Então, veja bem, ele fala, um inimigo plantou isso. Quem foi esse inimigo? Olha, vocês não precisam fazer nada. Nada que vocês fizerem vai agradar a Deus. Então, vocês vivam a vida de vocês. Basta crer e trazer a contribuição para a igreja. Você não precisa fazer nada. Um inimigo plantou essa semente e aí nós vemos muitos crentes que não dão frutos, muitos crentes que não têm, não é trigo, que é joio. Muito crente assim. Mas foi um inimigo que plantou. Mas o que Yeshua plantou é bom, trigo bom, boa semente, na boa terra, para dar fruto, que é você cumprir os mandamentos do Senhor e ensinar as pessoas a buscar salvação. É por isso que nós celebramos Pessa. É por isso que nós... Já estou terminando, Robson. É por isso que nós entendemos o que é a ceia do Senhor e não fazemos uma religião em cima da ceia. Foi criada uma religião em cima da ceia de algo que sai do foco que era você participar do corpo e do sangue do Mashiach. Você participar da ceia, do significado da festa de Páscoa. Né? E é só põe vinho. Amém? Então é isso que eu queria falar nessa segunda fala minha, né? Que eu acho que eu já falei demais. Vai lá, Robson. Alguém quer falar algo? Um de cada vez. Ok. Bem, se alguém quiser, fique à vontade. Senão, daqui a pouco a gente já vai para os finalmente. Mas o objetivo, acho que a gente alcançou. Que era estar dando uma explanada aí sobre a questão da Santa Ceia, né? O que é isso? Da onde surgiu? Surgiu de uma Páscoa, tá? E é interessante também, eu sempre digo isso, não é querendo ofender, é da onde eu saí. Eu vivia de acordo com essa visão, e hoje eu vejo que estava errada. Que nem, por exemplo, existe... Hoje eu vi algo muito interessante. Eu vi um radialista que ele faz... é um cara bem famoso aí também, mas não vou citar nome, não. E ele faz um programa e tal, e ele passa no YouTube também. E ele estava falando uma coisa, que ele estava decepcionado com um grupo religioso que está apoiando um determinado fulano aí. E ele falou assim, olha, o cara não conhece a palavra nem nada. E ele falou, mas pera um pouquinho, esse grupo aí, que é muito, né, milenar, aí, né, a mãe da... Vai lá para Apocalipse 22, que vai falar de uma grande mãe, é aquela mãe lá. Aí fala, olha, mas pera um pouquinho, a Bíblia, a religião, ele falou como religião judaica, ele falou, a religião judaica, eles têm lá na Bíblia, a Bíblia fala que é para guardar o sábado, eles não guardam o sábado, a Bíblia fala para fazer as coisas, eles não fazem, e eles são contra, e eles são a favor ainda desse fulano aí que só, né? Então, eu achei interessante, não posso falar muito, mas achei interessante que uma pessoa que não é um religioso, mas o cara encontrou ali, ele falou, pera um pouquinho, esse grupo religioso faz tudo que a Bíblia fala para não fazer? Então, quer dizer, uma pessoa
leiga está tendo mais visão do que pessoas que carregam a Bíblia e falam: eu sou o pastor, eu sou o bispo, eu ensino as minhas ovelhas. Então a gente está vendo essa degradação aí no meio, né? Então acho que é importante a pessoa saber que existe a necessidade das pessoas, de nós, voltarmos para a palavra de Deus, abrirmos os olhos, abrirmos o coração e praticar o que Deus manda. Não foi. O que eu queria dizer. Poxa, celebraram a ressurreição do Cordeiro domingo. Hoje é quinta, foi domingo passado. Só que nós vamos celebrar, de acordo com o calendário, que tem calendário para isso, a morte dele dia 22 de abril. Como que ele ressuscitou domingo passado como que ele ressuscitou domingo passado se ainda vai celebrar a morte dele daqui 21 dias depois? O que eu quero dizer com isso? Não estão celebrando a mesma Bíblia, não é a mesma obra, estão celebrando outra obra, não é a obra de Deus, não é o plano que Deus fez, é outro plano, é outro calendário. E eu acredito que a Santa Ceia muitas vezes acontece a mesma coisa. Celebram lá uma coisa que eles não têm noção do que é. Mas, enfim, eu termino a minha fala aqui. Se o pastor quiser fazer suas considerações finais, os irmãos também, o irmão João quiser contribuir, qualquer irmão, né? O irmão João, o Alex, Vitória, a irmã Dulce, o irmão Marcos Pinho, a Margarida, Mardali, o Antônio Leite, qualquer um, fiquem à vontade. É só uma fala sobre o que o irmão falou aí, né? Então, eu não sei qual é a religião que está fazendo isso. Eu nem imagino. Mas o irmão disse que... não, depois você me fala. Disse que eles estão ensinando, estão fazendo tudo o contrário da Bíblia. Fariseu, saduceu. Saduceu. Exatamente. Okay? Não creio em nada. Como assim? Não creio em nada, mas a religião virou uma profissão que dá dinheiro. Sim. Entende? Então eu tenho que falar aquilo que agrada o povo. Aquilo que faz vir mais dinheiro. Não é o que está escrito na Bíblia, não importa. Importa o que traz contribuição. Tá certo? Então, Saduceu era político. O Saduceu ele tinha que estar bem com Roma. O Saduceu ele tinha que... Porque ele foi colocado lá por isso. Tá certo? Então não importa se tinha a ver com a palavra de Deus. Não importa se eu estou matando o filho de Deus. Isso não importa. Não importa. Por quê? Vai acabar tudo aqui mesmo. Comemos, bebemos, que amanhã morreremos. É isso? Vai acabar tudo por aqui mesmo. Tá tudo certo, não importa. Tá? Ele é o filho de Deus? Mas eu vou morrer, não vai acontecer nada mesmo. Depois vai ver que não era bem assim. Tá certo? Então é isso. Tá? Quem está ensinando aí que não precisa cumprir nada, né, que a Bíblia fala, ensina tudo contrário à Bíblia, eu equiparo eles aos saduceus. Eu encerro por aí a minha fala também, né, já glorificando o Eterno por essa reunião e deixando aos irmãos aí a possibilidade de falar. Acho que o João vai falar alguma coisa, pode falar, João. Eu escutei o que eu consegui aqui, né, afinal não estava tão agradável, mas achei interessante, irmão Robson, a sua fala sobre Pêssar, né, que alguns fazem a ceia uma vez por ano, outros fazem a ceia toda semana, é justamente porque os que fazem, né, uma vez por ano estão fazendo Pêssar, né, que seria feito uma vez por ano, mas somente com pão e vinho, né? E quem celebra toda semana, era feito toda semana o Kiddush, né, na entrada e no término do Shabat. E seria, sim, interessante se todos pudessem, uma vez ao ano, fazer Pêssar, né? Só que isso hoje é até perigoso, né? Porque alguns requisitos para que a pessoa pudesse celebrar Pêssar, hoje em dia são pregados que ele não deve ser feito, né? E até a fala, né, de que esses requisitos Yeshua não falou sobre. Pois é, mas se ele mandou celebrar Pêssar e ele não anulou nenhum mandamento, em tese ele estaria mandando cumprir todos os requisitos para que Pêssar pudesse ser celebrado, né? Exatamente. Então, não apenas Pêssar hoje não é celebrado,
como pregam que os requisitos para que ela pudesse ser feita não devem ser observados. Então, as pessoas não apenas não celebram Pêssar, quanto sequer poderiam celebrar. Então, é importantíssimo, né, a gente entender o que é que o senhor estava fazendo. Eu não estou Ele escutando não... o irmão, vocês estão ouvindo? Oi? Eu estou ouvindo. Estou sem áudio? O irmão Eu Lucas? também. Estou ouvindo ele. Não estou vendo, mas estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Ouvindo e vendo. Pode prosseguir, irmão. Pode continuar. Assim, seria maravilhoso se todos pudessem ser a Pêssar, né? Até porque, ao contrário do que é pregado, Yeshua não criou nenhuma ceia nova. Na verdade, ele explicou algo que já era celebrado há milênios, né? Então, assim, é importante, sim, que se celebre, mas que nós passemos a cada vez mais ler a Bíblia sem os dogmas que as pessoas colocaram depois, né? Entender, Yeshua me mandou celebrar Pêssar. Perfeito. Quais são os requisitos que eu preciso para que eu possa celebrar? E aí eu começo a celebrar Pêssar, até porque alguns profetas, né, se não me engano, Zacarias, fala sobre o que vai acontecer com a nação que não celebrar tabernáculos. É uma festa importante, mas se eu não celebro Pêssar, eu nem consigo celebrar tabernáculos. Então, eu não tenho nem de onde contar para celebrar as outras festas. Então, infelizmente não consegui pegar a live inteira, mas um comentário sobre isso que o irmão Robson falou. Obrigado. Amém, irmão. Não, e outra coisa, aproveitando a sua fala aí, é interessante o seguinte, antigamente eu também achava que, eu tentei implantar, tentei levar, né, a igreja a celebrar Pêssar, mas enfim, não deu muito certo não. Mas depois eu entendi uma coisa, né, Pêssar também só vai celebrar aquele que pelo menos tenha vontade de sair do Egito. Se você não quer sair do Egito, você não vai celebrar Pêssar, né? Porque a primeira coisa que você faz para celebrar Pêssar é passar o sangue do cordeiro nas vergas da porta. Vamos pegar uma forma, né, figurada aí. Apagar a idolatria, né, do coração. Então, é muito profundo, né? Muito profundo. Mas, enfim, continuemos a falar, a aprender e a divulgar a verdade de Deus aí. E aos poucos eu creio que Deus vai chamando, né? Muitos são chamados. Como eu já disse várias vezes, eu creio que as religiões é para onde muitos são chamados. E depois os escolhidos vão para o caminho, né? Aí é a grande escolha, né? Aquele que encontra o grande tesouro. Eu termino a minha fala por aqui. Pastor, agregar alguma coisa? Já. Irmãos, então agradeço aí a oportunidade. O Eterno permitindo, semana que vem, se Deus permitir, a gente entra aí com um novo tema. E Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de todos. Amém. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos.